Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou muito feliz, estou novamente recebendo uma pessoa muito especial que a outra vez que passou por aqui fez o maior sucesso. Muitas pessoas comentaram que foram muito, mas muito realmente envolvidas por todo o assunto, refletiram muito a respeito de tudo que nós conversamos, sentiram que houve uma expansão de consciência, passaram a se relacionar com a comunicação de uma outra forma. Então, eu fico muito feliz de receber novamente a Ariadne Naves. Ariadne, seja bem-vinda. Vou pedir para você mais uma vez se apresentar, contar um pouquinho sobre quem é a profissional, quem é a pessoa maravilhosa, minha amiga, minha companheira de jornada, de muitos trabalhos. Enfim, deixo com você. Estou muito feliz em ter você aqui nesse início de 2026, já marcando, né, esses nossos primeiros episódios e abrindo a possibilidade das pessoas aprenderem ainda mais com você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nossa, que recepção calorosa e amorosa. Bom demais. Para mim é uma grande honra estar aqui com você mais uma vez. E mais do que estar aqui com você mais uma vez, é um prazer de um reencontro. Estarmos juntas nessa jornada e já há algum tempo, né? Nós estamos juntas desde 2020. Nossa, Já uau, estamos, sim. Já estamos juntas há bastante tempo e cada vez mais a sensação que eu tenho é que a gente sempre esteve de alguma forma conectada. O, bom, eu sou fonoaudióloga de formação, fiz 40 anos de formada. nossa. Imagina, 40 anos, 10 anos, 10, 4 décadas, né? Trabalhando aí com comunicação e é muito lindo perceber mais do que o peso das décadas, que para mim realmente não representam um peso, mas perceber a transformação da percepção da comunicação ao longo desses anos. Quando eu me formei, Kátia e pessoal, eu trabalhei principalmente nos meus primeiros anos, com estimulação de linguagem. Então, eu trabalhava com crianças, principalmente com síndrome de Down e paralisia cerebral. E eu saí da faculdade dizendo com muita convicção que eu jamais trabalharia com voz. Só que, é, quando nós somos jovens, nós somos muito ingênuos e achamos que determinamos o nosso destino e as coisas não são bem assim. E ali pelo quarto, quinto ano, de formada, né, já atuando como fonoaudióloga nessa área que foi a minha primeira especialização, a vida falou: não, meu bem, seu caminho não é esse, seu caminho é por aqui. E aí eu fui solicitada a atender uma professora numa situação em que ela ou fazia fonoterapia ou ela entrava ali, né, como no INSS pelo tempo de licença. E eu tive duas pessoas que pegaram na minha mão e me ajudaram muito, muito. Duas fonoaudiólogas que já trabalhavam na área de voz, e isso em Aracaju à época, e elas me formaram toda a base do conhecimento nessa área que eu tinha determinado que não jamais trabalharia. Bom, e a partir daí o caminho me escolheu e eu escolhi o caminho. Então, eu venho me dedicando à comunicação humana dentro dessa área de comunicação oral ao longo dessas 3 décadas e meia, mais especificamente. Fiz especialização na área de voz, trabalhei muito com recuperação, né, em patologias vocais, com nódulos, com calos, fendas, e nunca trabalhei com a parte de retirada de laringe, de câncer de laringe mais avançado, mas fiz algumas recuperações de, de pessoas que tiveram câncer de laringe no estágio menos avançado, onde não foi necessária a retirada do órgão ou mesmo da prega vocal, mas a vida foi me levando para uma outra área dentro dessa área, que era a comunicação humana, mas de como você se relaciona dentro do aspecto
relacional. Então, ainda trabalho em alguma medida com recuperação, com pessoas que têm nódulos e fendas, enfim, que têm problemas com a voz, mas hoje eu trabalho muito com treinamento na área de comunicação. E esses treinamentos na área de comunicação podem ser individuais, mas podem ser também empresariais, e a gente trabalha em todas essas áreas, e cada vez mais tem se tornado mais rico, porque a questão, nós estamos agora no Janeiro Branco, onde a questão da saúde mental está muito em evidência, e cada vez mais a gente vê a importância da comunicação na preservação dessa saúde. O que é falado, como é cobrado, como é direcionado, tudo isso impacta muito e diretamente as relações e a saúde vocal saúde mental dos indivíduos. Então, a comunicação é um dos aspectos importantes ou fundamentais para que a saúde mental se estabeleça. Inclusive, hoje você tem normas mais interessantes, ou não posso dizer rigorosas, mas as empresas estão olhando para isso de uma outra maneira. Você tem agora atualizações na NR1, você tem uma série de procedimentos e entra como valor para as empresas a forma como ela trata a saúde mental. E um dos aspectos que tem muita valia e muito peso dentro dessa questão organizacional nas empresas, e, por que não, nas nossas relações, é como nós ouvimos e é como nós comunicamos. E é interessante, né, Ariadne, porque muitas vezes aquilo que a gente acha que a gente está comunicando, o outro não está ouvindo, né? Isso é uma coisa que eu percebo com muita frequência em times, né? Quando nós estamos fazendo dinâmicas nas empresas, dentro da sala de aula, quando nós estamos fazendo, né, um grupo de atendimento individual. Então, é impressionante como muitas vezes aquilo que está sendo interpretado pelo outro, ele acaba tomando como referência a verdade dele e não a condição que o outro está vivendo. Muitas vezes o que o outro diz é só sobre ele. E quando nós ouvimos isso, nós geramos um misto, né? Sobre nós e o que nós ouvimos dele. E aí vem a nossa interpretação, o nosso ponto de vista. E eu observo com muita frequência quando eu atendo pessoas que chegam, principalmente quando elas chegam extremamente ressentidas. Ah, eu acho que o meu namorado se desconectou de mim, eu acho que o meu filho não leva em consideração os meus sentimentos. E aí, quando a gente começa a explorar um pouco mais o assunto, eu peço para essa pessoa silenciar um pouco, né? E observando todo o contexto que a gente vai trazendo, se permitir fazer uma revisão e olhar a partir de outros aspectos, de outros pontos de vista. E 2, 3 dias depois, sempre vem uma devolutiva. Nossa, eu tinha uma visão engessada sobre aquilo que era comunicado. Eu não percebia inúmeras entrelinhas que existiam ali. Então é muito interessante nós percebemos como a comunicação ela é rica, mas ao mesmo tempo pouco explorado por cada um de nós, né? Pouco observada por cada um de nós. Inúmeras vezes a gente simplesmente rotula, a gente ouve e não dá espaço para a expansão do que está ouvindo. Já ouve, coloca ali numa caixinha fechadinha e leva aquilo como verdade absoluta, né? Você percebe isso no seu cotidiano? Muito. E aí a gente tem que pensar em separar algumas questões. O escutar é diferente de ouvir. Nossa, eu amo quando você fala sobre isso. É, é muito diferente. Então, a coisa é quando eu escuto com a intenção de escutar. É o que é chamado de escuta ativa. Então, na hora que você escuta ativamente o outro e a si, muda muita coisa. É como se você entrasse em um outro cenário. Sim. Você sai de uma cena e entra em outra. Primeira coisa. Então, o ouvir não garante o escutar. Uma outra questão muito importante na comunicação e que cria inúmeros ruídos e, inclusive, dificuldades de interpretação é esse ouvir
porque no ouvir não tem escuta. Essa é uma questão, falamos. A outra questão é, eu ouço a partir do que eu julgo. Então, o outro está falando e eu já estou julgando, eu não estou ouvindo o que ele está dizendo. Então, são lugares distintos onde a gente precisa se primeiro começar uma comunicação com a gente mesmo. O que que eu tô ouvindo? Eu estou ouvindo ou estou escutando? E sabe como é que começa o processo? Já vou dar o primeiro passo aqui. Sabe qual é? Perguntar. Pergunta. Perguntar a gente mesmo. Será que foi isso mesmo que eu entendi? O que fulano quis dizer com isso? Por que eu entendi dessa forma? Na hora que a gente começa a fazer perguntas para si e pergunta para o outro, em vez de acusar, muda muita coisa. A comunicação já vai para um outro espaço. Você entra em outro cenário. Então, existem questões fundamentais aí para a gente levar em consideração. A primeira delas e mais importante, porque é a base, é o alicerce, é a escuta. A escuta, a nossa escuta, como eu falei, eu cobrei, eu julguei, ou eu perguntei, ou eu quis saber. Perguntas, aquilo que eu falei. Depois, uma coisa não bateu bem, a pessoa falou e às vezes não. Me fiz as perguntas, entendi. É uma forma de você perguntar para o outro o que você quis dizer. Ou eu me senti mal com o que foi dito. Então, isso já começa a tirar muitos dos ruídos. Muitos. Dar margem para os esclarecimentos, Dá né? margem para os esclarecimentos. Então, eu ouço, eu julgo, eu ouço, eu julgo e eu condeno. Eu não dou espaço para ampla defesa do contraditório, se a gente trouxer para uma linguagem jurídica, né? Então, já que você é advogada também, então você não dá espaço para ampla defesa do contraditório nem com você mesmo e nem com o outro. E é muito importante o como você se sente quando você fala, quando você narra um fato, uma questão, uma demanda, enfim, como você se sente. Como você se sentiu naquela situação ou se sente naquela cena, quando você revive. Porque é muito importante que a gente entenda que qualquer expressão, seja ela verbal ou não verbal, é antecedida por uma sensação. Mas para eu ter consciência dessa sensação, eu preciso entrar em contato comigo mesma. Então, assim como respirar, que a gente nunca pensa como respira, o comunicar a gente também precisa entender como que internamente nós nos relacionamos com as questões que envolvem a nossa comunicação, traduzindo 24 horas do nosso dia. Por 24 horas do nosso dia, nós estamos comunicando, seja internamente, seja externamente, e seja em qualquer cena que for. Uma cena familiar, uma cena do trabalho, uma cena no trânsito. Tudo isso é comunicação. Comunicação. Você sabe que eu tenho um ponto que eu preciso me policiar muito e que eu entendo que é uma comunicação muito intensa, mas antes eu não me dava conta e quando eu passei a me dar conta, eu passei a me policiar para tentar ao menos minimizar. Eu sou uma pessoa de muitas expressões, eu faço muitas expressões, eu me expresso muito com a mão e com o rosto. E eu comecei a perceber que à medida em que as minhas filhas começaram a crescer, apesar de dizer para elas que eu estava ouvindo o ponto de vista delas, quando elas começavam a passar o ponto de vista delas, se eu não concordava, o meu semblante, na hora,
já demonstrava que eu não estava me comunicando com elas. Então, eu queria ouvir, eu queria transformar isso dentro de mim, porque a criação que a gente viveu ali atrás é muito diferente da criação que a gente entrega hoje. E eu vivi em uma família onde é assim: ouve, obedece e resolve. Eu não Aham. tinha a chance de dizer assim, mais pai, mais mãe, e não é uma crítica. A forma como eles me educaram era a forma como todos eram educados na época. Né? Sim. Pai manda, filho obedece. Eu ouvi isso a vida inteira. Eu não sou pai do outro, eu sou seu pai, pai manda, filho obedece. Ok, eu obedeci e fazia. Só que hoje nós temos uma outra forma de educar e eu quis dar a oportunidade para as minhas filhas, dentro de tudo que eu aprendi, de fazer diferente. Só que eu percebia que isso era tão enraizado em mim, percebo até hoje, que muitas vezes eu vou dar a escuta, eu quero dar essa escuta racionalmente, mas o meu corpo comunica algo contrário ainda. E quando eu percebo, as meninas falam assim: mãe, olha para sua cara. Hoje elas já entendem, eu já expliquei isso para elas. Eu falo: olha, é um conflito entre o que eu vivi, que eu tinha que fechar a cara e dizer, ok, engolir, e ficava aqui muitas vezes, mas ficava aqui porque não tinha nem argumentos. E às vezes eu falava: gente, mas meu pai não sabe do meu argumento, ele não está entendendo o que eu precisava comunicar para ele. E nunca ouviu, porque não era, sabe, não era da época. Hoje eu quero ouvir delas, eu quero ouvir quais são os argumentos dela, mas o meu inconsciente caminha para uma direção contrária. E aí eu já fecho o rosto e eu comunico alguma coisa muito diferente daquilo que eu tenho a intenção de fazer. Então, hoje é um ponto meu muito delicado, que eu aprendi a como eu estou expressando, como eu estou comunicando com o meu olhar. E sabe, às vezes eu percebo que eu vou fechar, eu já viro o meu olhar diferente, eu já mudo a minha postura, eu já solto aquela região que já tensiona mais para conseguir corrigir a tempo de não gerar um mal-estar no outro. Porque ao mesmo tempo que eu digo que eu quero, se eu transmitir que eu não quero, eu gero um conflito no outro, ele vai se sentir extremamente mal. Escuta, ela quer ou não quer? Né? Gera uma mensagem dupla. Dúbia. Segurança também no outro, principalmente se esse outro se vê do lado mais fraco da corda, quando é um filho, quando é alguém que se sente meio que submetido naquela situação. Não é uma realidade. Hoje não existe mais essa submissão, até porque as minhas filhas são super adultas. Mas quão desafiador é isso, Ariadne, sabe? Eu percebo isso na pele, no cotidiano. Mas é desafiador mesmo. E aí a gente entra numa questão de uma explicação a partir de uma dinâmica de pesquisa mesmo, tá? Então, na comunicação oral, 55% é o corpo, são as expressões não verbais. Então, é um trabalho quase que de uma comunicação regenerativa, tá? Então, na hora que você trouxe para mim o quê? Olha, eu tenho uma consciência, tento dar uma reorganizada nisso. Perfeito. Por quê? Porque você tem consciência. A gente só muda e só altera para melhorar aquilo que a gente percebe. Não adianta o outro ficar dizendo. E isso é fato. Então, o que que é importante assim? Se eu estou num trabalho com você, por exemplo, eu posso apontar, mas o meu trabalho vai ser fazer com que você perceba em si, tá? E aí, Kátia, entra uma chave muito importante que é sair do julgamento. A escuta ativa, de fato, ela sai da questão do julgamento e entra realmente na escuta, e só na escuta. É fácil? Não. É simples, como tudo que é simples não é fácil. Por quê? Porque a gente vem, Do tanto que você quer mudar também, né? claro, depende de você perceber, depende do tanto que você quer mudar e do tanto que você está disposto realmente a ter uma comunicação horizontal. Porque você escutar
sem julgar, não quer dizer que você vai concordar, mas quer dizer que você vai respeitar o posicionamento do outro. Então, do filho ao CEO, Sim, passando por todos os níveis de relação. Então, a validação do que o outro sente não quer dizer que você concorde e acolha, mas validar significa que você vai ter uma escuta sem julgamento e vai dizer, tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista, embora eu perceba de uma outra maneira. Às vezes tem situações que você precisa direcionar. E aí é entrar num acordo. O que você acha que pode ser feito, então? Com o filho, por exemplo, é como você acha que vai resolver essa questão? é um processo de negociação mesmo, né? É um processo de negociação, mas de um lugar afastado, né? Onde você não julga, você escuta, acolhe, que não é entender, acolhe, e a partir desse acolhimento, você pode ou não influenciar o olhar do outro, o outro pode não, influenciar o seu olhar, mas o mais importante é a escuta, o acolhimento, a compreensão e muitas vezes a não concordância, Sim, mas com respeito à diversidade. A gente tem vivido um conflito muito grande nos últimos anos e eu não acredito que seja um conflito restrito ao país, ao Brasil. Mas a gente vê situações de conflito no mundo inteiro. sim, Então, uma polaridade em diversos lugares do mundo. Não posso falar de todos, não sei. Mas dos que são mais noticiados, sim. E por que que existe uma polarização? Porque existe a falta de respeito à diversidade em todos os níveis. Então, na hora que a gente traz para essa percepção dessa escuta ativa, que é a base para uma comunicação de paz, que regenere a paz, que regenere as relações, e que você realmente sinta e perceba que você pode não concordar, mas que você respeita, muitas dessas tensões seriam diminuídas. sem dúvida. Muito mal entendido nem aconteceria. Não, mesmo, aí não haveria mal-entendido, na verdade. Sim, concordo. Mas, e ainda sobre comunicação, você sabe o que eu tenho feito muito? Eu tenho tentado sempre confirmar a mensagem que eu preciso levar adiante. Então, vou te dar um exemplo que aconteceu ontem. Nós estávamos discutindo sobre a gestão de uma. Sobre a contratação de um profissional para uma clínica que eu faço a parte de gestão. E aí a gente estava discutindo os pontos desse profissional e tudo, e chegou no final, na reunião, Kátia, você pode então levar adiante para a empresa que vai fazer a contratação todas essas características que nós desejamos que a profissional tenha? Falei, posso. Na sequência, peguei, escrevi uma mensagem no grupo onde todos participam. Pessoal, alinhando. Então, a profissional precisa ter tais requisitos. A nossa proposta é essa, carga horária é essa, tudo. Por favor, me validem se o que eu compreendi é o que vocês estão esperando da profissional. E aí, ok, aí eu passei adiante. Por quê? Porque dessa forma nós evitamos também até um retrabalho. Talvez, muitas vezes, na distração de uma reunião, a gente acabe percebendo alguns pontos e perdendo outros, que quando chega lá na frente, mas nós falamos, mas como você não percebeu, mas como você não viu? Então pode parecer bobo, mas eu tenho percebido que quando eu valido a informação e peço para que o outro lado me dê esse retorno, se está tudo de acordo com o que nós realmente definimos, eu percebo que a comunicação tem ficado mais clara e eu tenho evitado retrabalho, evitado ter que me justificar
e até mesmo uma energia a mais que eu acabo despendendo, porque daí eu teria que voltar com outra pessoa e explicar: nossa, desculpa, eu esqueci esse ponto, isso é importante. Então eu percebo que muitas vezes, quando nós repetimos de uma forma leve, suave, aquilo que está sendo acordado e que precisa ir adiante, tem coisas que não precisam ir adiante, mas o que precisa ir, é importante deixar claro, até porque às vezes você discute tantas possibilidades que chega no final. Eu mesma, aqui em casa, dentro de casa, às vezes eu falo para o meu marido: espera, a gente já falou tanta coisa, então deixa eu só confirmar com você o que nós vamos fazer mesmo que ficou combinado. Ah, definimos essa data, definimos essa ação, porque senão o outro sai com um ponto de vista e você sai focado numa outra situação e ali na frente as coisas não se encaixam. E aí até às vezes surge uma discussão de casal, uma discussão dentro da família, uma discussão com o pai, com a mãe, por uma besteira, porque um achou uma coisa, outro achou outra coisa e vem prejuízo, vem retrabalho, né? Então, o quanto é importante nós garantirmos essa comunicação linear. E eu sinto que assim também a gente dá oportunidade para o outro também rever os pontos de comunicação e sair com clareza. É uma forma de garantir uma clareza maior entre as partes, né? Faz sentido isso para você? Total sentido. E aí a gente, numa comunicação como essa, super perfeito, levanta os soft skills, é isso mesmo, o salário é esse, a carga horária de trabalho é essa, tudo bem, tudo bem. Olha, não, isso não é retrabalho. Agora, se não faz essa conferência do que foi realmente estabelecido, realmente pode criar questões de retrabalho e de mal-estar, muitas vezes, dentro das equipes de trabalho. Mas como eu falei isso? Você não escutou? Então, esse cuidado com a comunicação é fundamental. Até quando você vai dar feedbacks para as pessoas, para o seu time. Ou quando alguém do time vem trazer alguma questão para a chefia. Então, de que forma eu coloco isso? Então, objetividade é importante nessa comunicação, mas para a gente ter uma comunicação objetiva, muitas vezes a gente precisa entender o que a gente está sentindo em relação àquela questão que pode ser um conflito ou não. E outro aspecto muito importante é que a gente não pode descuidar é da comunicação através de WhatsApp. Muitas vezes a gente escreve na pressa, não pontua. O não pontuar gera inúmeras possibilidades de interpretação. Da mesma forma, como se eu não tenho uma intenção clara do que eu quero dizer, eu posso comunicar uma coisa diferente. Se eu quero dizer para você que eu gosto, eu tô rindo porque ontem eu vi um negócio que eu me lembrei muito, que era assim, tudo bem, mas antes um café, estava escrito no boné. E aí eu falei, eu preciso achar esse boné para comprar. Amei. Mas antes um café, antes de qualquer coisa um café. Mas fui brincar e me perdi. Mas, enfim, a intenção naquilo que você quer dizer. Porque se eu quero dizer para você que eu gosto muito do café, por isso que eu falei do boné. Se eu quero dizer para você, Kátia, eu gosto muito de café. Eu posso dizer, Kátia, eu gosto muito de café. É muito diferente de Kátia, eu gosto muito de café. Se eu escrevo e não pontuo, porque o que dá a intenção na escrita é a pontuação, na comunicação escrita. E na comunicação oral é o quê? As pausas, as ênfases, a forma como eu construo aquilo que eu quero dizer. Então, a consciência do que eu quero dizer com aquilo que eu vou dizer faz muita, muita diferença. Sim, eu tô Faz rindo. diferença mais uma vez, em todos os níveis de comunicação. Eu tô rindo, acho que eu já te contei isso uma vez, porque eu tinha uma pessoa que atendia e ela realmente ela engolia todos os pontos das mensagens de WhatsApp. E ela tinha uma questão, ela tinha vivido uma separação
E ela realmente tinha um ranço do ex-marido, que a gente trabalhava muito e era muito potencializado. E a gente precisava resolver isso porque tinha uma criança envolvida, a filha do casal, e qualquer mensagem que ele passasse por WhatsApp, ela já interpretava sem nenhum ponto e com a voz interna que ela tinha criado para ele. Então, ela chegava e falava assim: eu estou muito brava com fulano, porque ele me escreve coisas absurdas, Kátia, coisas absurdas. E eu falava: pega a mensagem, deixa eu ler antes. Eu li a mensagem e eu falava: eu vou ter escrito tudo isso para ela. Não vejo problema nenhum. Mas, Mari, lê para mim. Mariana, você. E ela já gritava assim, lendo. Mariana, você. E ela, nossa, ela despencava a falar e ela lia um WhatsApp embaixo do outro. Eu falava: espera, Mari, Respira. respira. Vamos ler essa frase. Se eu te fizer a leitura dessa frase dessa forma, não, não é assim que ele escreve. Como não é assim que ele escreve? O que, que muda da leitura que eu estou fazendo para a leitura que você está fazendo, né? A entonação, a referência que você tem do ressentimento que você está carregando, né? Bom, chegou num ponto que nós combinamos que eles falariam por telefone. Eu falei, vamos combinar o seguinte, cancela por um tempo a conversa por WhatsApp, liga para ele. E aí eu chamei os dois um dia e falei: vamos combinar que vocês vão ter uma escuta e uma fala dócil. E aí ele disse para mim: mas Cátia, nunca deixei de ter uma escuta e uma fala dócil, né? E eu nunca percebi que a Mariana também tinha isso. E aí na conversa por telefone eles não tinham isso, mas ela carregava uma dor tão grande que ela lia através da dor dela, da dor da frustração de tudo que tinha acontecido. E aí, quando eles estabeleceram que por um período eles não falariam por WhatsApp, a coisa começou a acontecer, começou a fluir. Eles começaram a fazer os combinados de pegar, de buscar, e começou a funcionar bem. E aí eu comecei a mostrar para ela, eu mostrei, olha o quanto você está interpretando a leitura que você está trazendo desse WhatsApp. Né? Então, muitas vezes, esses ruídos todos, eles são gerados pela bagagem que nós carregamos e não pela forma como o outro esperava comunicar, né? Exatamente, porque aí você vê do ponto de vista, do seu ponto de vista bélico da coisa, É exatamente isso. né? Porque, e é tão interessante, porque mesmo quando, muitas vezes, quando a pessoa tem esse comportamento mais reativo, você fala A e a pessoa entende Z. Sim. Então, a questão da comunicação, ela é complexa por alguns aspectos. Apesar de ser simples, é complexa, porque, olha só, a forma como eu falo te impacta. A forma como você escuta vai impactar o retorno dessa mensagem. Então, pode ser que eu comunique, acho que comunique de uma forma e comunico de outra. O outro pode ouvir e não escutar e devolver de outra. Então, você cria conflitos em termos de comunicação muito intensos. Por isso que é tão importante quero voltar um pouquinho na questão da autopercepção. Então, o que eu trabalho muito tanto com indivíduos ou dentro da comunicação empresarial, esse olhar para si. Como eu comunico, como me comunico comigo mesma e como eu externo o que eu quero comunicar. Então, essa percepção cria, eu vou pegar um termo emprestado, tá? Uma comunicação regenerativa, porque ela regenera todo um sistema comunicacional que nós construímos ao longo da nossa existência. Eu nem vou me reter à vida aqui, a esse instante, mas de uma existência a partir do ponto que a gente sabe que existem situações, traumas e eventos que são transmitidos geracionalmente, geração após geração. E não é uma coisa
Se a gente pensar, isso é energia, não, isso é energia, não, isso é biológico mesmo, porque são situações que estão impressas ali no seu código genético. Sim. Então, dependendo, quando você estuda algumas populações que passaram por traumas geracionais significativos e intensos, você vê comportamentos repetitivos, filtrados, mas em essência se repetindo. Então, para a gente ter esse reposicionamento, a gente precisa se autorregenerar, do ponto de vista de que tal cena me desencadeia uma reação desproporcional. Vou contextualizar. Ah, recentemente eu saí um pouco atrasada e o trânsito não andava. A todo lugar alguém parava, a todo momento alguém parava, e aí, sabe? E aí quando eu consegui sair desse, desse engarrafamento, que entrei numa outra via, uma pessoa me deu uma fechada, que era para eu, e em vez de eu entender isso como segura sua onda, você não sabe o que está à sua frente, eu entrei num nível de irritação, eu xinguei todos os palavrões que eu sabia, os que inventei. E aí, com esses palavrões, eu comecei a ouvir os palavrões que eu estava dizendo. E eu falei, gente, isso não faz o menor sentido. Eu comecei a dar risada no carro. Então, eu fiquei impressionada como a energia mudou. Na hora. Na hora, parece que eu entrei numa outra realidade. É como se você saísse de uma Matrix e entrasse em outra. Foi uma coisa absurda, assim. Foi tão absurdo que eu parei para dar risada. Tomei um gole de água e segui em paz e tranquila e cheguei no horário, no lugar. Aí o trânsito destrava. Totalmente. Destravou tudo. Tinha mais ninguém na frente, ninguém estava me cortando, ninguém na frente. O trânsito estava fluindo, não tinha ninguém me fechando. Sim. E eu fiquei pensando o que que isso internamente queria estava me comunicando. Por que que eu reagi dessa forma? Porque é uma forma de me comunicar. Me comunicar com o meio. É comunicação. E se a gente pega esse exemplo banal de um trânsito e traz para as situações da vida, meus pais moram aqui e todos os dias, às 9:30 da noite, minha mãe tem que tomar um remédio. E ela cismou que ela não quer tomar esse remédio. Então, eu dou na mão. Essa semana, teve um dia que eu não pude dar porque eu estava trabalhando no horário da medicação. Eu estava fazendo os relatórios para enviar para a empresa e 9:30 da noite eu estava aqui e não vi. Quando eu saí aqui do escritório, já passava das 10. Eu perguntei, você tomou um remédio? Não, eu não vou mais tomar esse remédio. Eu falei, por que que você não vai tomar um remédio? Porque é um remédio para dormir. Aquilo me deu uma irritação. Fiquei muito irritada. Porque eu já havia falado inúmeras vezes que esse remédio era para colesterol. E aí eu fiquei muito irritada porque entra numa questão de codependência que não tem justificativa. Eu fui lá, respirei, fui lá, peguei o remédio, que você sabe qual é o melhor, sabe, quando você está muito irritada, a única coisa que você pode fazer é respirar fundo e Tirar. contínuo, porque a coisa que o cérebro mais ama é oxigênio. Sim. E aí você autorregula, faz uma autorregulação. Peguei o remédio, dei na mão e descobri que só tinha mais um. Aí você fala assim, o que que você quer comunicar quando você faz isso? Isso foi antes de ontem. Quando foi hoje, ela amanheceu não se sentindo bem e, e disse que acha que os remédios estão fazendo mal. Aí você fala,
aí entra uma outra questão, porque nem sempre você consegue se comunicar de uma forma lógica. Então, também a escuta vem disso, né? Porque, logicamente, ela tem 85 anos, ela toma pouquíssimos remédios para a idade. Como ela não tem uma tireoide funcional, ela toma, faz reposição dos hormônios da tireoide com hormônio sintético. Óbvio, não tem o que fazer. Tem que tomar. Um corpo sem os hormônios da tireoide, ele fica totalmente desorientado. Toma remédio para pressão e para a parte cardíaca. E toma um remédio para o colesterol. Uma pessoa com 85 anos que toma 4 remédios, Super saudável. mas aí você entende que a questão não é essa. Então não dá para entrar na seara da comunicação por aí. Isso não quer dizer que eu estou o tempo inteiro Buda na montanha, porque isso é impossível. Então muitas vezes você fica zen paciência, né? Você não fica zen 24 horas por dia. Você fica zen paciência real oficial. Mas na hora que a gente percebe que tá zen paciência, aí a gente dá pro cérebro tudo que ele quer, que é ar, oxigênio, oxigênio. E essa comunicação, veja como a gente está falando bastante de comunicação interna e de como a gente regenera em si essa comunicação para poder fazer com que ela chegue ao outro. Então a gente trabalha muito com essa consciência, Kátia, de como você se comunica internamente e externamente, e a partir daí a gente trabalha num processo de regeneração, como que é feito ecologicamente mesmo, que se regenera as margens de rio, as nascentes de água. Então, essa ecologia que a gente conhece e ouve falar, ou não conhece tão bem, mas ouve falar, do meio ambiente, nós somos meio ambiente. É um organismo. Nós somos um organismo e entender que essa ecologia, essa possibilidade de regenerar a forma como nós nos comunicamos, faz uma diferença enorme na qualidade de vida, na qualidade das relações, em todos os níveis de relação. E falando em qualidade de vida e qualidade de relação, né? Às vezes eu fico refletindo o quanto uma comunicação tem valor e às vezes a gente não se dá conta. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cuidar daqueles que eu amo. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de gerar algum tipo de bem-estar para a pessoa. E eu faço muito isso na minha casa, com o meu marido, com as minhas filhas, né? Então, todo dia de manhã, se eu não encontro um deles, eu mando bom dia. Já é um hábito meu. Eu mando bom dia para minha mãe, peço para passar para meu pai, porque meu pai não lê WhatsApp, mando bom dia, saí antes para ir correr, mando bom dia para todo mundo, estava todo mundo dormindo. Se alguém saiu antes, eu mando bom dia. E logo cedo eu já faço isso. E aí a Lígia tá viajando, ela tá na casa dos meus pais, da minha cunhada, e todo dia de manhã eu acordo e já mando um bom dia para ela. Eu sei que ela vai acordar um pouquinho mais tarde, tá em férias, mas eu já mando. Ontem, para mim, assim, gente, tá tudo certo, eles devem olhar o bom dia e tá tudo bem, me manda o bom dia de volta porque eu mandei o bom dia. A minha mãe não. A minha mãe, como tá distante, eu sei que se eu não mandei o bom dia no horário, ela já fala, filha, tá tudo bem. Eu já sei que para ela é um sinal de que tá começando o dia tudo bem, a família tá certa e tal, então eu sei da importância. Mas para as minhas filhas, para o meu marido, eu falei, gente, eles recebem o bom dia e tá tudo certo. Nem pensei, tem valor, não tem valor. Eu faço porque é com relação àquilo que está dentro de mim. Para mim, isso é muito importante. É uma forma de demonstrar carinho, afeto. Então, eu não fico julgando, comparando, concluindo se teve importância, não teve, se respondeu, não respondeu, se já respondeu, se esqueceu de responder. Enfim, é uma questão minha. Mas ontem, na correria toda, ontem, anteontem, que nós tivemos uma constelação às 6 da manhã, eu comecei Antes de ontem. antes de ontem, comecei o dia muito já ligada, porque o meu dia começou às 2 da manhã para eu conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer, para sexta sentada com vocês, e eu perdi a noção do tempo. A gente é mais raro fazer atendimento às 6, né? Eu perdi a noção do tempo. Quando bateu 9 horas, eu recebo uma mensagem.
Mãe, estou preocupada. Era a Lígia. Eu, filha, me fala com o quê? Você tá chateada comigo? Eu, não. Por quê? Você não me mandou bom dia. Cristo Rei. Perdi o horário completamente. Liguei 9 horas da manhã. Ela, nossa, eu acordei, olhei meu celular. Você não tinha me mandado bom dia? Eu fiquei preocupada. Eu falei, nossa, será que ontem ela ficou chateada com alguma coisa que eu não me dei conta? Olha só a preocupação dela. Eu, filha, nós demos boa noite. Eu falei com você, estava tudo certo. Mas eu não me lembro da última vez que você não me deu bom dia. Então, olha que coisa interessante, como uma comunicação. Bom dia com um coraçãozinho fala tanto e às vezes a gente não se dá conta. Olha É, o valor da comunicação. Olha como isso muda tudo na dinâmica da vida de uma pessoa, às vezes, né? E às vezes a gente tem preguiça de mandar uma mensagem para o outro. No caso das minhas filhas, é um hábito já, eu faço todo dia, né? Mas quantas vezes não vem aquele insight, aquela coisa, sabe? Hoje foi o dia que eu te falei, eu pensei, quando eu fui pôr essa blusa, eu falei, nossa, eu vou pôr essa blusa porque eu sei que a Ariadne me viu uma vez com essa blusa e ela me ama, ela falou que amava essa blusa, então eu vou colocar porque eu sei que tem valor para ela. Mas se eu não tivesse te encontrado e fosse colocar, eu ia mandar uma foto. Como eu te mandei viajando, Ariadne, aham. para você. Porque esses pequenos detalhes podem transformar tanto o dia de uma pessoa. É tão gostoso você se sentir lembrado por alguém, às vezes no momento que você está tão cansado, tão sem paciência. É. Chegar uma mensagem dessa muda tanta coisa na vida da gente, né? Então, talvez as pessoas usarem um pouquinho da comunicação para mandar um beijinho pro outro, sabe? Um abracinho pro Um outro, oi, um né? oi. Um Eu oi. também, eu tenho esse mesmo hábito seu e eu todo dia mando bom dia para as minhas filhas. É uma mensagenzinha que aparece toda manhã no meu feed do Instagram, eu mando para elas. Com bom dia, meu amor imenso, é sempre isso. E, mas não é exatamente, não é esperando você, eu faço porque Evolutiva. eu gosto de fazer isso, é uma forma de eu dizer, olha, estou com vocês, eu amo vocês e tal. E eu acho que é gostoso a gente se sentir lembrada pelas pessoas. Sim, Então, esse, por exemplo, é um hábito que eu tenho cultivado mais recentemente a partir da consciência da importância dessa comunicação sem a espera de um retorno. sim. Então, é a lembrança de alguém e um oi, é lembrar ver alguma coisa e te mandar porque não esperando que você me responda, mas porque aquilo me fez lembrar de você. Então, são pequenos cuidados do dia a dia. Mas para isso a gente precisa estar atentos, Regenerada. Regenerada. Porque regenerada. a Olha, quer ver um exemplo muito legal de uma fala que não comunica com a ação e que dá problemas enormes. Essa semana foi só o que se falou naquela participante do Big Brother, que falava o tempo inteiro que era é, de meditação, de autocuidado, de não sei o quê, e era uma pessoa super trevosa. Era uma pessoa muito bélica, muito bélica. E aí, um dia, meu pai gosta de assistir, aí eu sento com ele para fazer companhia, e eu achei interessante, me chamou muito, foi antes de formação de paredão, foi no início mesmo. Ela gritando com a outra, porque como ela não come carne, ela queria comprar mais ovos, tirando a moeda dela lá, para estalecas, eu acho, para comprar os ovos. E aí eu falei, mas gente, como é que uma pessoa zen é completamente sem paciência, fala super alto, de uma forma super agressiva. E aí essa questão de como do que você acha que comunica e do que você comunica. Tanto que entrou uma coisa, eu falei o Zen Paciência e me lembrei da palavrinha que mais é o trend, né, da semana, que é o namastreta. Em vez de namastê, namastreta. Eu dei muita risada com isso, porque eu falei, gente, é namastreta total, né?
Sim. Então, você criar, eu não sei se há uma criação de personagens, eu não sei como é que funciona, mas você viver um personagem não se sustenta. Por isso que é tão importante esse diálogo interno. E não tenha medo de fazer perguntas para si. Então, uma situação no passado, na infância, na adolescência, revisita isso. Mas não o como você olha para você de fora. Você olha para aquilo como uma cena real. Como você se sentiu. E não o que foi de fato que aconteceu, mas o que você sentiu, como você se sentiu diante daquela situação. Se sentiu valorizada, desvalorizada, e isso se reflete em outras situações? Como você se percebe? Como você se enxerga a partir dessa sensação? Você é uma pessoa que usufrui das possibilidades que a vida te dá? De que forma você usufrui? Você se permite? Olha quantas perguntas a Mas partir de uma cena. muitas vezes o nosso medo de não pertencermos aos grupos, de sermos excluídos por sermos como nós somos, nós acabamos criando falsas imagens que nós passamos a acreditar que elas existem e nós ficamos tentando sustentar essa imagem para nos sentirmos acolhidos e reconhecidos pelos grupos. Isso demanda uma energia absurda, porque é uma falsa sustentação, você fica sustentando uma armadura. Exato. E você vai criando armaduras em cima de armaduras. Sim, porque para alimentar uma mentira você precisa de mais 10 mentiras. Mas assim, é inconsciente. Não é que você, É, não, não, eu, claro. sabe assim, eu vou forjar a minha imagem. Não é isso. É muito Uhum. consciente. Mas essa inconsciência, ela tem uma raiz, que é a necessidade de pertencer, de ser reconhecido, de ser acolhido, de ser aplaudido, né? Mas no fundo, quando nós estamos vivendo essa armadura, nós estamos alcançando resultados diferentes daqueles que nós buscamos. Porque o inconsciente comunica uma coisa e a armadura comunica outra. E aí o corpo tenta ir para um lado, a armadura tenta ir para o outro, e toda a nossa energia passa a tentar sustentar essa mentira. E aí nós começamos a não nos conectarmos com o nosso desenvolvimento, não sermos compreendidos por ninguém, vivemos exclusões e a cada dia nós lutamos mais para nos alimentar de um imediato que cause algum efeito de significância para nós. Nós nos tornamos dependentes de reconhecimentos momentâneos. E a cada vez que o reconhecimento vem, a gente busca mais esse reconhecimento, para tentar sustentar essa armadura. E vira uma loucura. Vira. E Uma vira doença, e vira doenças, muitas vezes. sim, E chega um momento que a pessoa entra naquela sensação de impostor, a síndrome do impostor, tá? sim, Então, não quer dizer que quando você se sente um impostor, entre muitas aspas, quer dizer que você sustentou um personagem. Às vezes é só uma questão de você não conseguir usufruir de uma conquista que foi sua, né? Então, eu inconscientemente acho que não mereço estar aqui. Eu vejo isso muito no dia a dia, porque eu dou treinamento para candidatos a concursos públicos que exigem prova oral, para carreiras na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria, delegados de Polícia Civil e Federal. E aí você tem uma coisa assim muito forte das pessoas acharem, falar, não, eu dei sorte e cheguei na prova oral. Aí a gente faz uma pausa, vamos refletir sobre isso. Teve um, vai ter agora, em fevereiro, uma prova oral de um concurso para o Ministério Público de um estado. E aí a moça passou mal durante a sessão de treinamento para a prova oral. Ela nossa, passou mal. Agora entenda o grau de ansiedade dessa pessoa. Tanto que foi um treinamento que
normalmente eles não são, eles têm vamos dizer assim, uma coluna vertebral, tá? Mas nunca é a mesma coisa, porque os indivíduos são diferentes, se comunicam de maneiras diferentes. Mas o dessa pessoa saiu completamente do script mesmo, do contexto. E aí eu tive que parar tudo e entrar no outro nível de treinamento com ela. Aí entra em treinamento de respiração, acalmou, sentiu. Ela, resumo da situação, ela não se sentia merecedora de estar ali, ela achou que ela chegou ali porque ela deu sorte, só que sorte não existe. Nesse, não existe. Vamos ser sinceros. Eles passam por uma primeira prova é objetiva, segunda prova é discursiva, onde eles têm que preparar peças jurídicas. Um concurso que começou com mais de 2.000 candidatos, agora tinham quase 200, ou Ou seja, seja, 90% foi eliminado. Eu falei, filha, se você tivesse já que você é uma pessoa de tanta sorte, joga na Mega Sena acumulada agora do fim do ano. Porque vamos racionalizar agora a situação. E aí a gente foi treinando a percepção e não exatamente como as dicas, as orientações para uma prova oral. Kátia, então, assim, o nível de percepção de não merecimento, de não usufruir de uma conquista, é muito grande. O que que essa menina, porque também não dá para, né? Foi uma sessão ali de treinamento que era para durar 1 hora, durou 2. Mas está tudo certo. O, o que leva um indivíduo com esse nível de ansiedade de comportamento em relação a uma conquista, que comunicação foi essa dela com ela mesma ou transgeracionalmente para chegar naquela situação? olha que interessante. A gente precisa caminhar para um encerramento, mas antes de encerrar, eu queria compartilhar com você uma historinha que eu fiz uma postagem agora, antes da gente entrar nessa gravação nos stories, e que eu sinto que tem muito a ver com o que você está trazendo, né? A historinha era uma criança que carregava uma mochila e começou a observar que um familiar, um adulto, era muito triste. E ela achou que ela podia pegar a bagagem de tristeza, colocar dentro da mochila dela e levar com ela. E essa mochila ficou tão pesada que por anos essa criança arrastou uma mochila e todo o foco dela estava voltado no corpo, na atenção, na intenção, na energia, só em arrastar essa mochila, achando que dessa forma ela podia poupar um adulto de ser triste. Então veja, né? Quantas vezes será que nós, crianças, não nos deparamos com uma avó, com um avô, com uma mãe, com um pai entristecidos e achamos que podíamos carregar essa mochila? E a partir do momento em que a gente assume essa mochila, será que em algum momento sobra espaço para nós nos sentirmos merecedores de sermos reconhecidos ou sermos felizes? Eu já te respondo, não sobra, não Olha que sobra. E não sobra, e a gente comunica isso de diversas maneiras. e de forma muito inconsciente, porque racionalmente Totalmente inconsciente, você totalmente. feliz, eu amo a felicidade, eu amo a vida. Mas de forma inconsciente, nós continuamos a criança arrastando essa mochila, nos culpando por cada evento, por cada dinâmica que nos proporciona um estado de conquista, de bem-estar. Porque né, inconscientemente nós já mascaramos ali dentro. A alegria, a felicidade, ela começa aqui dentro, mas nós já nos punimos e nos bloqueamos a E essa nos culpamos muitas vezes. sim, Eu não posso ser feliz, coitado. Minha mãe não foi, meu pai não essa foi. Enfim, às lealdade. vezes a, a gente que conhece a consciência sistêmica, para trás alguém não foi. Então, essa percepção de falta de merecimento é um grito já da alma dizendo para você, olha.
cuida disso aí, olha para isso, porque realmente a postagem que você fez ilustra exatamente essa situação concreta que eu trouxe para você. E um adulto brilhante, com um potencial incrível, e muitas vezes uma raiz adoecida trava todo o processo. Todo, todo. Daí a importância da gente regenerar essa comunicação interna. Uso a comunicação regenerativa. Aliás, quero te agradecer muito. Eu ficaria aqui por mais muitas horas nesse papo maravilhoso. Eu tenho certeza que nós teremos muitas outras oportunidades, porque você é sempre muito bem-vinda nesse espaço e é um presente ter você comigo sempre. Quero te agradecer, te desejar muito sucesso nesse ano de 2026. Né? Vou deixar aqui abaixo o seu contato de Instagram e o contato profissional que ficar mais fácil para que as pessoas possam realmente se comunicar com você, para que muitas pessoas tenham essa oportunidade que eu tenho de aprender todos os dias com você. Muito obrigada por fazer parte da minha vida e da minha história, por me ensinar todos os dias. Que Deus te abençoe. Minha gratidão. Eu que agradeço, sim, imensamente, sou muito grata assim, de alma mesmo, por esse encontro, por esse reencontro. Para mim é um reencontro. Você, para mim, é uma pessoa que faz parte do meu sistema de vida mesmo, sabe? Da minha família expandida. Você tá ali do meu ladinho e você sabe que o aprendizado é mútuo, o prazer é mútuo de estarmos juntas nessa jornada e estarei sempre que você quiser, que você precisar, que você solicitar ou não. Estamos juntas, então, para um cafezinho ou para uma conversa ou para um treinamento, seja para o que for, a gente está junto em todas as situações. Muito, muito obrigada. E não foge para uma largada e chegada de uma corrida juntas. Não desvia desse assunto, porque eu continuo esperando uma corrida com você, que nós ainda vamos fazer, quem sabe, Vamos. 26 agora. Vamos, depois eu vou te contar o que que aconteceu. Houve um retrocesso, mas já um reinício. Então, nem sempre quando você precisa parar, significa que você vai largar mão daquilo. Então, Sim. isso também é um aprendizado. Ah, Super importante. eu preciso contar uma coisa então, que eu vi hoje antes da gente terminar. A última segunda. Eu não vou me lembrar do nome do atleta agora, mas hoje de manhã eu vi uma postagem, eu juro, eu chorei com a postagem. Eu tinha feito um treino, eu estava super cansada. Eu fiz um treino de 26 quilômetros hoje. Comecei às 3 horas da manhã para dar conta de conseguir começar a Nossa. trabalhar. E foi super puxado, num ritmo super puxado. E eu estava assim, sentada, tentando comer meu ovo, me recuperando, voltando pro corpo para ir trabalhar. No Instagram, assim, eu falei, deixa eu me distrair um pouquinho para voltar. E aí eu vi uma postagem que me tirou lágrimas mesmo, que foi muito interessante. A história de um corredor que eu não me lembro agora o nome dele, depois vou pesquisar e eu conto. E ele tinha feito todo um treinamento para uma corrida curta e foi participar das Olimpíadas. E quando ele largou, no momento em que ele largou, ele sentiu uma fisgada na coxa e ele entendeu que ele tinha vivido um estiramento que ele não ia conseguir correr. Na hora ele caiu no chão e ele começou a chorar. E ele começou a ver todos os atletas passando e ele ali, sabe? Era um planejamento de 4 anos, olha, eu fico toda arrepiada. Eram quatro. Nossa, eu tô toda arrepiada aqui. E ali, naquele momento, exatamente naquele momento, a coisa tinha dado errado. E aí ele olhou do lado, o pai dele tinha pulado da arquibancada, negociado com a segurança, ido até lá. O pai dele esticou a mão e ele levantou e eles foram juntos até a linha de chegada. E aí ele falou para o mundo que não é sobre ganhar, mas é sobre concluir aquilo que você leva no seu coração, aquilo que você tem como meta, que não era o primeiro ou último lugar, mas era chegar ao fim de um ciclo que para ele tinha sido muito importante. E sabe, Ariadne, a corrida é muito isso. Eu estava pensando nisso hoje. A maratona que eu tenho para fazer agora em abril, realmente o meu propósito é conseguir chegar. Porque são todos os maiores desafios. Calor, eu não me dou nada bem com calor. Muita subida,
Eu não me dou nada bem com muita subida. E quando eu defini isso com o meu técnico, eu entendi que era um propósito de enxergar o ir além, sem a certeza de que eu vou chegar ao final, mas entendendo que eu vou entregar o meu melhor potencial, a entregar o meu melhor ciclo e aprender com esse resultado, independente de qual seja esse resultado. Então, nem sempre é sobre ser o melhor, ganhar, ter uma meta arrojada. Muitas vezes a meta arrojada é dar conta do recado, né? Pois é, nossa, sem palavras, assim, não tem nem palavras, porque me emocionou Nossa, profundamente mesmo. eu chorei. Mas é isso. Deixa eu comer meu ovo para a vida agora. Resumo da história, voltei ao começo, tá? Essa semana. E vai dar tudo certo. E nós vamos lá. Vai, E vamos. vai, vai. Sabe por que que eu sei que vai? Porque eu não desisti. É isso. É sobre persistir, é sobre viver a história um dia de cada vez. Exatamente. E assim, não tenho meta. Tenho uma meta, tenho. Tenho um objetivo, tenho. Mas eu não tenho um prazo. E é uma meta sua com você mesma. E tá tudo. É, tá tudo Não bem. é o outro, é sobre você, né? Então hoje ontem, terça-feira eu comecei. Recomecei do zero, como se eu nunca tivesse corrido na minha vida. Eu falei, eu não vou pegar do meio do caminho. Perfeito. Por, eu vou recomeçar. E isso para mim já foi uma vitória enorme. Parabéns. Parabéns Obrigada. pela posição, né? E por iniciar novamente. Que Deus te abençoe nessa nova jornada. Estamos juntos Amém. nela. Amém. Super recebo. Obrigada. Um grande beijo, Ariadne. Um beijo enorme. Obrigada a você. É sempre um prazer enorme estar junto. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @Kátia Monari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.